Olá, magnífico dia, magnífica quinta-feira. E aí, como é que foi o teu feriado? Desejo que tenha sido muito rico da presença de Deus. Que você tenha passado em sua família, que é a tua maior riqueza. E aqui estamos nós nos conectando às 5 da manhã, antes da chegada do sol, que por aqui parece que não vem hoje, porque está chovendo, mas está maravilhoso, graças a Deus. Iniciamos hoje mais um livro maravilhoso, repleto de lições e princípios que nos ensina a vivermos dia após dia, buscando sempre a luz, o direcionamento, a benignidade, a positividade e a prosperidade, que é a vida baseada nos mandamentos do Senhor e nos princípios da sua palavra. O mundo está completamente virado, as pessoas a cada vez mais cegas e distantes do Criador, mas nós nos desafiamos a não nos desviarmos. Ao contrário, a cada dia, logo nas primeiras horas da manhã, nos abastecemos dele, nos limpamos de tudo que não agrada a ele, transformamos a nossa mentalidade diariamente de acordo com o que ele tem para nós. E, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso estudo desse livro maravilhoso, onde faremos após a reflexão, para a gente assimilar e guardar as principais lições, os principais princípios para continuarmos vivendo de acordo com o que Papai do Céu tem dia após dia. Livro de Neemias, capítulo 1, estou usando a versão NVI em português. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens. Eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me e jejuando e orando ao Deus do céu. Magnífico dia, minha amada Rose, seja muito bem-vinda. Papai do Céu abençoe grandemente você e sua mamãe. Se desafiou, né? Graças a Deus. Seja muito bem-vinda, meu anjo. Iniciamos hoje mais um livro maravilhoso, repleto de transformação, repleto de lições, que assim como todos os outros que já fizemos aqui, vem nos transformando dia após dia e nos modelando, nos aperfeiçoando a fazer a vontade do Pai. Com isso, nós prosperamos em todas as áreas da nossa vida. Estava dormindo muito, né? Pois é, foram 19 dias, né, dona Rose? Acabou as férias. Vamos lá, eu estou no versículo 5. O capítulo não é muito grande, mas traz pra gente a dimensão do comportamento do servo fiel na presença do Senhor, tendo sempre o que a gente sempre prega aqui, ensina: o coração limpo, o coração puro, obediente, fiel aos mandamentos e aos princípios da palavra. Vai ser um livrinho de muito aprendizado e com a prática, com certeza, teremos excelentes resultados. Versículo 5. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos e aos estatutos
e as ordenanças que deste a Moisés, o teu servo. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com tua forte mão. Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. É um capítulo curtinho e é uma oração veemente, é uma oração calorosa que nos mostra, primeiramente, a humildade do coração do homem, né? De como ele deve se comportar. E louvável aqui a postura de Neemias, que ele se coloca junto com toda a nação, com todo o povo pecador. Ele não se exime, por mais que o coração e a conduta dele não esteja junto com os pecadores, ele se coloca como um todo, ou seja, é a misericórdia, é a compaixão. Então, trazendo para a nossa realidade, nós temos que ser misericordiosos com aqueles que estão cegos, com aqueles que ainda não compreendem, com aqueles que ainda dormem. Estamos vivendo o fim dos dias, Jesus está às portas e o nosso trabalho de formiguinha aqui é levar a palavra, é com a nossa vida, com a nossa conduta, com a nossa mentalidade, com os nossos testemunhos e resultados, mostrar o quão é benéfico, o quanto é bom viver uma vida incontaminável com o mundo, incontaminável, desperto para esses banquetes ilusórios que o inimigo, que a vida sempre apresenta e que não nos leva para o reino do Pai, e sim para o reino do inimigo. A cada dia aqui na nossa jornada, a gente sempre aprende. A Rose ontem mesmo fez um comentário e deixou claro que tudo começa pela obediência. Eu vou um pouquinho além da obediência. Primeiro vem a mentalidade, porque a obediência ela precisa estar virada para o lado correto. Se você for apenas obediente, não saber para onde você está canalizando a tua energia positiva, a tua intenção, você pode acabar obedecendo ao time errado. E com isso, além de você não estar buscando o reino, você está indo na direção totalmente contrária. Nos livros anteriores, a gente aprendeu que a mudança do nosso compreender, a mudança da nossa mentalidade é enxergar e analisar diariamente o nosso comportamento. Será que o que eu aprendi lá atrás está me fazendo crescer hoje? Será que a minha conduta hoje está agradando o coração do Senhor? O que eu posso fazer diariamente para estar me separando de certas coisas que intimamente a gente sabe que não agrada o coração do Pai, mas por hábito, por falta de informação e até de interesse mesmo, a gente continua praticando. Ah, Rose disse, eita menina, é verdade. Gratidão por mais esse aprendizado. Amém. Aqui todo dia, né? A cada dia um conhecimento diferente, um aprendizado que sempre nos faz crescer. Esse compromisso que a gente firmou lá atrás, nessa jornada intencionalmente positiva, serve exatamente para isso. Para uma pegar na mão da outra e para todas crescermos juntas. É sempre buscando o reino de Deus e a justiça dele. A gente não precisa esperar Jesus voltar para entregar o nosso coração para ele. Nós não precisamos esperar Jesus voltar para ter uma vida plena e acessar o exponencial dele. Já está tudo aqui à nossa disposição. O que nós temos que fazer é ir em busca, fazer a nossa parte, é estar a cada dia nos abastecendo dele, sendo canal de bênção, transbordando dele em todo e qualquer lugar que nós formos.
A chuvinha que está aumentando hoje, o dia vai ser maravilhoso. Vamos às lições e os princípios? Enquanto eu busco aqui a página, eu quero perguntar para você, Rose, que está aqui comigo, e as demais pessoas que assistiram mais tarde, qual é o drive mais importante que queimou teu coração? É importante essa interação para quê? Para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Às vezes a pergunta que queima no teu coração é a mesma da amada que só assiste, mas às vezes por algum bloqueio, timidez, ela se trava. Então, quando você abre a sua boquinha e faz uma pergunta positiva, você está ajudando aquela amada a se autoconhecer e desejar buscar mais ainda, mais conhecimento para estar sempre prosperando de forma positiva e intencional. Então, vamos lá. Lições e princípios de Neemias 1. Neemias sentiu profundamente a dor do povo ao saber da situação de Jerusalém, ensinando que devemos importar-nos genuinamente com os problemas dos outros. Aqui a gente chama hoje de misericórdia, né? Porque se a gente não tiver misericórdia da dor do outro, a gente está mostrando que o nosso coração está fechado, está travado, tem algo de negativo que nos impede de sermos completamente positivos. O ser misericordioso não significa que você vai se contaminar com algo que não seja do Senhor. Não, ao contrário. Eu vi uma foto, acho que foi ontem ou anteontem, que retrata bem isso. Às vezes você está lá na sua congregação, na sua igreja física, né, no seu templo físico, e entra alguém completamente diferente, todo tatuado, com corte de cabelo, que você sabe que não é o povo do Senhor. E a maioria das pessoas olham, sabe, de forma séria, olham com um olhar de julgamento, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A gente tem que ter a sensibilidade, a misericórdia de saber que aquela pessoa tatuada, toda transfigurada, teve um passo enorme para entrar naquela congregação. Aquilo é um grito de ajuda. Não é um momento de fechar o coração e condenar se está careca, se está mal vestida, se está tatuada. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo nos ensinou a sermos misericordiosos. Então a gente está ali para ajudar. Então, sabe, chega perto, fala de Deus, pergunta se pode ajudar, se pode ser útil, porque é para isso que estamos aqui, para ser luz e sal na terra. E quanto mais positivas no nosso propósito nós formos, mais agradando o coração do Pai nós estaremos. No mundo de hoje é muito julgador, é muito juiz. As pessoas estão se esquecendo de se auto-julgar primeiro, de se auto-analisar, auto-responsabilizar, auto-transformar, para depois fazer o bem ao próximo, fazer o bem sem olhar a quem, como Deus nos ensina. Mas a cegueira do julgamento é tão forte que, ao invés de unir as pessoas, estão afastando. E com isso a gente se perde, porque Papai do Céu é para todos, né? Principalmente para os doentes. A gente aprendeu em estudos atrás que Jesus é o médico dos médicos, e ele veio para os doentes. Os sãos, que são os despertos, o que fazem? Continuam se abastecendo dele para fazer a obra que é dele, e isso inclui a gente. Então a gente não tem que virar a cara por uma pessoa que não vive nos mesmos padrões que nós temos que mostrar para aquela pessoa o quanto é bom, maravilhoso viver para Cristo, né? Sermos solidários, sermos misericordiosos. A reação imediata de Neemias foi buscar a Deus em oração, demonstrando a importância de colocar tudo diante dele antes de agir. Aqui a gente aprende a consagrar. Tudo que a gente for fazer antes de entrar aqui online, eu já tinha consagrado esse estudo ao Senhor, já tinha pedido a Ele sabedoria, humildade e a clareza, que tudo que eu viesse a falar não fossem palavras da mente de Patrícia, sim a intervenção do Espírito Santo sobre mim, levando a clareza da palavra do Senhor, que vai ser agradável nos corações a quem o Senhor quiser que essa palavra chegue. Então isso é ser humilde, isso é estar conectado, confiando que a vontade do Senhor sempre vai ser prioridade em tudo que a gente se dispor a fazer. A Rose disse aqui, simples como a pomba e ter a astúcia de uma serpente. É isso.
sabe? Eu gosto muito dessa frase que você falou, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter sabedoria, ser sagaz, né? A gente tem que ter a humildade do coração. O nosso coração, ele é o nosso principal contato com Deus. E depois vem a mentalidade. Eu estava fazendo um raciocínio com meu esposo ontem, que foi feriado, então a gente sempre passa em família, fica juntinho. E eu falei assim, nossa amor, como é que é as coisas, né? Antigamente, mas antigamente mesmo, né? Há muitos anos atrás, o que era valorizado era a força física, né? Quanto mais forte o corpo era, principalmente do corpo masculino, né? Mais valorizado era a força da pessoa que era valorizada. E hoje a gente está vendo, pela permissão do Senhor, que não adianta só você ter um corpo forte se a tua mente, se a tua alma não for fortificada também. O corpo forte, sem uma alma, uma mentalidade forte, não te leva para lugar nenhum. Então eu agradeci tanto a Deus por essa reflexão ontem, que foi assim, de repente. Estávamos ouvindo músicas, estávamos confraternizando, né, curtindo o momento ali, e essa reflexão veio na minha mente, e eu agradeci, porque, sabe, não adianta você fortalecer só o teu corpo, se você não fortalece o que vai te levar, o que vai te dar conhecimento, o que vai te dar a intenção de buscar cada vez mais clareza para você se desenvolver na sua vida em todas as áreas. Então não adianta só um corpo forte se a mente é fraca. Mente fraca abre portas espirituais que só atrasam. E o pior, além de atrasar, ainda levam para o caminho oposto. A Rose disse, falta ter discernimento diante dessas pessoas que nos ensinaram a julgar, pessoas diferentes, como você acabou de falar. Sim, acho que foi ontem, falei, ou no estudo anterior, que nessa jornada a gente aprende a se autoanalisar. Quando a gente é criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, nós somos muito influenciáveis. Bom, alguns são até hoje. Mas a mentalidade é o seguinte, é você se autoanalisar e ver se aquela doutrina que a tua mãe, tua tia, teu professor, uma autoridade que você confie muito, te fez, essa doutrina que você recebeu, está te ajudando hoje, é uma doutrina positiva, está te fazendo crescer, ou essa doutrina está te afastando dos princípios da palavra do Senhor, está te travando o coração? Mais uma vez, coração e mente. Coração é Deus falando com a gente. Mentalidade é o significado, é o entendimento, é o discernimento que nos faz continuar positivas e intencionais. Então, a autoanálise na vida da mulher intencionalmente positiva, ela é diária, em todas as áreas, em todos os campos. Não é que você vai viver analisando todos os seus pensamentos durante o dia. Tem uma pesquisa aí que diz que a gente tem mais de 60 milhões de pensamentos por dia. Então, é muita coisa para você tomar conta. Mas quando você se autodisciplina dia após dia, ali se abastecendo da fonte, se abastecendo de Deus, vivendo pelos princípios igual a gente está fazendo agora, automaticamente o nosso cérebro ele vai se autoeducando, ele vai se adaptando e eliminando o que não é do Senhor, o que não é positivo. E aquela doutrina que você recebeu na tua infância, na tua adolescência, que te afasta dos princípios, você identifica e fala, opa, isso aqui não me ajuda mais, então joga fora e coloca no lugar uma doutrina correta que te faz crescer. Esse trabalho que a gente vem fazendo todo esse tempo, enriquecendo o conhecimento, nos mostra exatamente isso. Vocês olham para mim, eu gosto muito de me dar como exemplo, para vocês verem que a transformação em Deus, ela existe, como diz a palavra do Senhor. Tudo é possível àquele que crê. Se você acredita que você pode sair dessa fase, dessa mentalidade rasa, dessas coisas que te atrasam, é possível. Basta você agir de acordo, sempre em movimento na direção do que Deus te mostra positivamente, porque Ele mostra. Você olha para a Patrícia que vos fala hoje, há 4 anos, 5 anos atrás, a Patrícia era uma pessoa fumante que fumava há mais de 30 anos. Patrícia era uma mulher que vivia em depressão.
Patrícia era uma mulher que não sabia ressignificar os acontecimentos da sua vida para crescer e ajudar outras mulheres a se livrarem de doenças mentais como ansiedade, a própria depressão, bloqueios emocionais que te impedem de crescer, bloqueio de paternidade, autoimagem, enfim, são vários demônios de estimação que a gente alimenta sem a menor necessidade. E a partir do momento que você se dedica, não, eu me desafio a partir de hoje, eu não quero mais isso para mim. Abre teu coração, faz um propósito com o Senhor. Senhor, me direciona, me dá sabedoria, me dá entendimento, me ajuda, porque sozinha a gente não consegue nada, mas com Deus somos mais que vencedoras. Então é de fato uma questão de mentalidade, é de fato você se autodesafiar, se autoanalisar e o principal, sem medo. Tem um drive mental que eu sempre falo aqui com a minha filha, que ousadia é a coragem vencendo o medo. Então você não vai deixar de ter medo. O medo, em certas ocasiões, ele é até teu amigo, porque ele te mantém alerta, você está sempre em atenção, mas quando você autoanalisa uma situação, você lembra, Deus me deu ousadia para isso. E segue em frente, vai com medo mesmo. Como a gente fala aqui, coloca o pé, que Deus coloca o chão. Isso é ter fé, isso é praticar o que acredita. E com isso a gente cresce, viu? Cresce muito. Vamos lá. Neemias confessou os pecados de toda a nação, incluindo-se, mostrando a importância de reconhecer falhas individuais e coletivas. Foi bem a misericórdia que a gente falou no início. Não adianta você só apresentar o problema do outro. Senhor, eu te entrego fulano, porque ele foi corrupto, ele foi mentiroso, ele se contaminou. Ele se entregou com todos, ele se colocou os israelitas, ou seja, nós, o teu povo, pecou. O teu povo se desviou, deixou de obedecer os mandamentos. Enfim, ele apelou para a misericórdia de Deus, se colocando junto. E eu achei fantástico o exemplo para trazermos para nós. A gente está vendo o mundo de pernas para o ar aí a cada dia, uma negatividade diferente, a cada dia uma profecia da palavra do Senhor se realizando diante dos nossos olhos. E a gente, não é que a gente vai se contaminar com aquilo, mas aí entra a intervenção, aí entra a oração, aí entra o viver de acordo com o que a gente aprende, se posicionando como filhas amadas do Criador que nós somos. Não adianta apenas falar da palavra de Deus, nós temos que viver por ela. Eu lembro muito também daquele estudo que a gente fez, acho que foi no livro de Marcos, onde Jesus chama aquele povo que queria desafiá-lo lá de sepulcro caiado. São pessoas que vivem com o nome de Deus na boca quando Deus está distante do coração deles. E é isso que a gente vê hoje, muita gente clamando, muita gente falando de Deus, mas quando você vai olhar os resultados, você vai olhar a vida daquela pessoa, é completamente diferente. São os famosos hipócritas que a gente chama hoje em dia. Então, começa em nós. A transformação que eu quero no mundo começa em mim. Eu não tenho que julgar a conduta do outro, eu não tenho que julgar a vida do outro, eu tenho que aperfeiçoar a minha vida, minha mentalidade de acordo com o que Deus tem para mim. Uma vez que eu sei que a vontade do Senhor é pura, boa, perfeita e agradável, por que eu vou me contaminar com aquele copo de água suja que o mundo me oferece todo dia? Não faz sentido. Então, esse perfil, durante toda essa jornada, que a cada dia é um aprendizado diferente, a gente se abastece da fonte, que é Deus, nos empodera do Espírito Santo e nos transformamos de acordo com o que Ele tem para nós. Coração humilde, coração fiel, sempre disposto a buscar clareza e direcionamento dele. Nossa, queimou aqui. Neemias relembrou a aliança de Deus com seu povo, confiando que ele cumpriria suas promessas aos que voltassem a ele. Lembra que eu sempre falo para vocês aqui assim, gente, muitos pregam aí, se entregue a Jesus, aceite Jesus. Não é assim que a gente vê na maioria das instituições? Eu
eu ouvi essa compreensão de alguém já faz algum tempo e tocou no meu coração. A gente não tem que aceitar Jesus. Deus é o Criador de todas as coisas, nós já somos dele. Nós é que em algum momento da nossa jornada nos desviamos, nos permitimos que algo fosse colocado na frente de Deus entre nós, né? Nós é que nos afastamos dele, da presença dele, da bênção dele, da vida com ele. Então nós temos que nos devolver. É bem isso que a gente aprende aqui. O que Deus falou lá para Moisés, que Neemias relembrou em sua oração, foi isso. Os infiéis que se arrependerem, né? Se devolverem, agirem de coração e verdade, a respeitarem, guardarem os mandamentos e viverem pelos princípios de Deus, serão perdoados. Deus os reunirá no reino, né? Aqui ele fala que é na cidade onde Deus colocará o seu povo. E tudo que a gente sabe é que a gente tem que buscar o reino e sua justiça. Então o que é buscar o reino e sua justiça? É praticar o que Jesus nos ensina, é estar sempre nos limpando, sempre nos analisando, sempre buscando fazer o nosso melhor para Deus. Sempre guardando os mandamentos do Pai e vivendo de forma positiva, fazendo bem, sem olhar a quem, amando a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, vivendo intencionalmente uma vida positiva. Não importa se o mundo está pegando fogo. A gente sabe que esse mundo não é nosso, nós não somos daqui. A nossa jornada, sim, é intencionalmente positiva, pois estamos fazendo o nosso melhor para Deus. Quando Ele chegar, nós vamos com Ele e o resto vai ficar aí. Então, é primordial, fundamental, nós termos a mentalidade, como a Rose disse, da obediência a Deus, a positividade e tudo que Ele nos traz diariamente. Neemias não apenas orou, mas também se colocou à disposição para ser usado por Deus, exemplificando o valor da ação motivada pela fé. A palavra do Senhor nos diz que a fé sem ação é uma fé morta. Então não adianta só você ficar falando sem agir. Falando sem praticar o que você está falando. Eu falo para vocês aqui que as palavras, elas são profecias autorrealizadoras. Então aprenda a falar coisas positivas e também a praticar positividade. Quanto mais prática, mais fácil a vida com Cristo fica e mais positividade você está traindo para a sua vida. Você está crescendo emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Lembra do raciocínio que eu tive ontem? Não basta apenas ter um corpo forte se a mente não está fortificada na obediência, na direção certa, né, Rose? Então, a maior lição que nós estamos tendo nesse capítulo 1 de Neemias é a humildade, é a misericórdia com o próximo. A gente vê muito julgador hoje, né? Fulano fez uma atrocidade, algo horrendo. Deus tenha misericórdia dessa pessoa, porque só Deus sabe o que passou na cabeça daquela pessoa para ela chegar àquele ponto. Nós sabemos que o inimigo veio o ladrão veio, como diz a palavra, né? Para matar, roubar e destruir. Então, a gente que tem discernimento, olha como foi usado, abriu portas que não eram para ser abertas. E como a gente evita abrir essas portas? Se conectando com o Senhor, se alimentando da fonte certa, obedecendo a fonte correta. Assim a gente cresce em discernimento, em sabedoria, em prudência, na caminhada. É um aprendizado diário, é uma autoanálise diária. É isso que nos faz crescer. O nosso cérebro, ele é a maior e a mais potente máquina do mundo que Deus nos confiou. E quanto mais você doutrina teu cérebro, mais ele cresce. É infinito como o universo, o aprendizado do nosso cérebro. Até hoje não foi calculado. Especialistas dizem que a gente não usa nem a metade da capacidade cerebral que a gente tem. Se a gente não usa nem a metade e a cada dia estamos aprendendo, sempre evoluindo, imagina o que vai acontecer no dia que a gente usar o cérebro todo. Sabe, são estudos e reflexões que nos permitem crescer e enxergar além
do que os nossos olhos físicos veem. Eu assisti um documentário ontem que uma frase me tocou muito. Diz que o Criador que criou o corpo cura o corpo. Falava do poder da mente. Vai entrar nesse raciocínio que eu falei agora, do quão maravilhoso é a ferramenta que Deus nos deixou, chamada cérebro. E o trabalho do inimigo é exatamente esse: destruir a capacidade da evolução humana. Antigamente, pelos estudos que nós temos na escola, né, o homem vem evoluindo geração após geração. Essa é a única geração onde os pais são mais inteligentes que os filhos. Porque se você analisar a história da nossa humanidade, né, a nossa intenção é criar filhos mais fortes, mais inteligentes, melhores que nós. Quando a gente olha para a atualidade hoje, os jovens estão bocós, para não falar uma palavra pesada, né? Com todo respeito aos jovens que são muito amados, porém influenciáveis demais. Pega uma criança da nossa época e compara com uma criança de hoje, a diferença é gritante. Mas isso é o quê? Mentalidade. Estão emburrecendo as pessoas. A própria mídia, influências musicais, tudo são portas espirituais que as pessoas permitem se abrir na própria vida. E com isso vem o atraso mental, o atraso de desenvolvimento. As pessoas não pensam mais, as pessoas estão agindo muito por impulso. Tem um livro chamado Quem Pensa Prospera, que eu super indico. É um livro fantástico que nos faz pensar de fato. Quando a gente dá aquela respirada, que eu chamo a respiração de Deus, independente da situação que você viva, você permite que o Espírito Santo haja sobre você. Faz isso hoje. Analisa a tua realidade. Analisa o teu coração. Analisa teus pensamentos. Descobre qual é a fonte que você está se abastecendo. E o teu inconsciente vai te responder. Certas ocasiões acontecem na tua vida, certos momentos acontecem na tua vida. Antes de falar, antes de agir, experimenta pensar. Eu tenho certeza que o resultado será claro, simples e positivo para todas as partes. Quando você age de cabeça quente, de repente, sem pensar, a tua parte cognitiva sempre vai te levar para o mais fácil, sempre vai te levar para a zona de conforto. E com isso, às vezes, você toma decisões negativas que vão te fazer se arrepender depois. Outro drive mental que eu uso aqui em casa é que quem planta paciência colhe paz. E quem planta precipitação colhe arrependimento. Então pense antes de falar. Pense antes de agir. E o teu resultado vai ser o melhor. Neemias pediu favor diante do rei, mostrando que dependia de Deus até mesmo em suas estratégias e decisões práticas. Isso traz para nós a prioridade que Deus tem que ter na nossa vida. Sabe, a gente vê gente colocando o trabalho acima de Deus. Tem gente colocando outras pessoas, idolatrando pessoas, como a gente já estudou aqui um tempinho atrás. Tem até um vídeo lá no canal do YouTube, onde eu falo sobre essa idolatria, né, e o quanto isso é pecado. A gente não fala só de idolatria de imagens, não, né? Porque a mais conhecida é essa. Mas tem N outras idolatrias que não agradam ao coração de Deus. E quando você desperta para isso, a sua vida muda, a sua mente se abre, sabe? É o que eu falo, a cada dia um novo conhecimento que te faz ter clareza e direcionamento para com a tua vida realizar a vontade de Deus. Não só na tua vida pessoal, mas também na vida de todos aqueles que estão ao teu redor. Todas aquelas pessoas que você se conecta, elas também percebem a sua diferença, a sua transformação, a sua prosperidade. E com isso, a tua vida passa a ser exemplo. Porque as pessoas querem ser transformadas, elas só não sabem como. E você é o como. É a tua vida, é a tua experiência, é o teu testemunho, é o você transbordar. O teu transbordo mostra para o outro a tua transformação. Quem te conheceu há 10 anos atrás e te vê hoje, fala, poxa, como fulana prosperou, como fulana está feliz, o que fulana está fazendo?
É isso que desperta o desejo do próximo. Então seja esse canal de bênção, seja esse canal de transformação. Todo santo dia, chame o Espírito Santo para ele te direcionar, para ele te abrir os olhos, para ele te dizer o que você precisa buscar, o que você precisa acessar para se autotransformar diariamente, positivamente. E nessa jornada a gente consegue tudo isso aqui. Falando em jornada, a minha mentoria, o MDE, ela sofreu uma transformação. Tá maravilhosa, diminuiu o tamanho, ela não tá mais tão longa, são apenas 6 semanas para você se autotransformar, para você se livrar de crenças limitantes, bloqueios que te impedem de caminhar de acordo com o que Deus tem para ti. Então, se te interessou, tem um link na bio do Instagram e também ao final de cada descrição de vídeo. Acessa lá, o meu direct está sempre à disposição para dúvidas, aconselhamentos. Estou sempre aqui para servir com o melhor que Deus coloca no meu coração diariamente para você. Vamos lá. Resumindo, Neemias 1 ensina que diante de desafios devemos reagir com empatia. O que é empatia, gente? É a gente sentir a dor do outro, a gente sempre se colocar meu Deus, se eu estivesse na situação daquela pessoa, o que eu faria? Ou melhor, o que Jesus faria naquela situação? Claro que Jesus não peca, né? Nunca pecou. Mas enfim, qual é o olhar de Jesus sobre tal situação? Isso é ter empatia. Oração, arrependimento e confiança em Deus. O arrependimento, gente, ele abre portas, tá? Me perguntaram uma vez qual é a diferença de você agir com verdade e você ter o arrependimento. O arrependimento, ele é a mudança de metanoia, tá? Não basta só você se desculpar. Eu fiz uma coisa errada, me desculpa. Se você não se arrependeu, o seu pedido de desculpa não significa e não vale nada. O que vale é a transformação que o seu arrependimento vai fazer na sua vida. Tem pessoas que têm dificuldade em liberar o perdão. Elas passaram por um momento tão traumatizante, um momento tão decepcionante que elas ficaram marcadas, bloqueadas, cultivando aquela má água, que a mágoa nada mais significa do que uma má água, uma água podre, uma água suja, que as pessoas ficam ali cultivando dentro do seu coração. E com isso, elas impedem de enxergar quem são, o que têm e passam a valorizar o que não têm, porque foram feridas. E o que acontece? Qual é a consequência? Pessoas feridas ferem. Então, a maioria das negatividades que a gente vê hoje em dia não são porque as pessoas são ruins apenas, foi porque elas abriram portas espirituais que as impedem de prosperar positivamente. O pensamento fica bloqueado, só pensa no negativo, só pensa no vitimismo, só pensa no pequeno, quando Deus que as criou é ilimitado. Então, a jornada na palavra do Senhor é bem isso. É uma descoberta a cada dia. É uma sede de conhecimento diária. E sede de transformação. Que não adianta você só se abastecer de informação, de positividade, se você não transborda isso também. Eu recebi um comentário, acho que foi anteontem. Eu compartilhei um videozinho que eu faço com todos os meus infoprodutos para levar clareza e direcionamento. E uma pessoa respondeu assim lá no WhatsApp: Parabéns pela sabedoria. Aí eu falei assim, esse é um dom que Deus dá para todos aqueles que buscam. Eu não sou afortunada, não. Eu busco, eu me interesso, eu tenho amor por aprender para ensinar. Porque se você só aprende e não compartilha, você não cresce, você não transforma, você não se autotransforma, você não muda. Então não é só aprender. Aprender é a parte mais fácil. O Papai do Céu te deu um cérebro maravilhoso. Você aprende tudo o que você quiser. Mas o que faz a diferença, o que faz te transformar mesmo, é o que você está fazendo com esse aprendizado aí. Eita, queimou, né, gente? Além disso, mostra que a fé deve ser acompanhada de disposição para agir e planejamento guiado pela dependência divina. É o que a gente faz aqui. Abastecemos-nos da palavra, multiplicamos a nossa fé e pedimos o direcionamento do Espírito Santo. Nós nos empoderamos dele para fazer um magnífico dia. Tem uma frase do Paulo Vieira que fala:
Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E é bem isso que a gente tem que desejar, com toda a nossa crença, com todo o nosso amor. O melhor para Deus. Que seja feita a vontade do Senhor, não a nossa. Que sempre priorizemos Ele. Que tudo que a gente venha pensar, acessar, aprender, seja para agregar conhecimento na nossa vida e na vida daquelas pessoas que a gente vai se conectar também. Nada por acaso. Uma vez me falaram que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Ou seja, se o meu propósito é acessar o reino de Deus, o seu também é, então a gente caminha junto, porque eu cresço, você cresce e nós transformamos, nós fazemos mais pessoas crescerem também. É o positivo. Positivo chama positivo, negativo, infelizmente, chama negativo. Eu te convido agora para a gente orar, para a gente agradecer por esse dia maravilhoso, pela presença do Senhor nesse estudo maravilhoso, por esse queimar do nosso coração. E que não sejam apenas palavras, tá? As palavras que a gente aprende aqui, ela vem do Senhor, mas para ela ter um efeito super natural, é preciso que pratique. É preciso que a cada momento do seu dia você esteja conectada com o Pai e sempre agradecendo, em tudo dá graça. Às vezes o momento que você está vivendo agora não é um dos melhores da sua vida e não é aquele que você pediu a Deus. Mas não diga, para que, Senhor? Por que, Senhor? Perdão, falei o contrário. Nunca pergunte por quê, e sim para quê. Porque todos os momentos que Deus nos permite viver é aprendizado, é um ensinamento. E dali a gente sai mais forte, vitoriosa e com um testemunho para mostrar ao próximo o quanto Deus nos ama e é fiel para aqueles que o buscam, se entregam diariamente. Vamos orar. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais esse estudo maravilhoso. Que durante o estudo desse livro, Senhor, caiam-se as travas, caiam-se os sentimentos negativos, tudo que impede Teus filhos amados de prosperarem na Tua presença, Senhor. Caia por terra, que relacionamentos sejam transformados, renovados, restaurados, que posturas sejam assumidas, que as pessoas não sintam vergonha de Te servir, de falar de Ti, Pai. Que sejamos como leoas da tribo de Judá, que tenhamos sede do Teu amor, sede do Teu conhecimento, sede de transbordar, Pai, a sabedoria que o Senhor nos dá diariamente através da Tua palavra. Paizinho, eu declaro cura e positividade, pensamentos positivos na vida daqueles que estão adoentados, seja nos hospitais, sejam emocionalmente, Pai, aquelas doenças mentais que travam as pessoas, impedem as pessoas de Te enxergarem e Te acessarem. Pai, fecha as portas espirituais que as pessoas estão abrindo mesmo sem querer. Não permite, Pai, que essa fraqueza das pessoas as distancie do Teu amor. Só o Senhor é a verdade que liberta. Então que essa verdade queime no coração dos Teus filhos amados, das famílias, das crianças, Pai. Livra as nossas sementes do amanhã dessa influência negativa, Pai. Que as crianças aprendam a usar a internet para agregar conhecimento, não apenas para distração, Senhor. A distração, ela destrói. Então que os papais e as mamães tenham o discernimento de permitirem a distração na hora certa, Pai. Tudo tem sua hora, assim como no livro do Eclesiastes, Pai. Faz com que nós, a cada dia, temos o desejo de praticar o que aprendemos diariamente na Tua palavra. Te entrego todas as famílias, todos os corações. Perdão, tivemos uma queda de energia aqui. Não sei se... Rose, está me ouvindo? Confirma aí, por gentileza. No finalzinho da nossa oração, tivemos um pique de luz aqui. Mas, enfim, a nossa oração, novamente, a nossa oração, ela foi recebida. Papai do céu está conosco durante todo o nosso dia. E vamos fazer, sim, um magnífico dia na presença dele que nos ama, nos chamou e nos capacitou para isso. Eu vou encerrar antes que ela caia de uma vez. Obrigada, Rose, pelo carinho da sua presença. Obrigada a todos os outros que vão assistir depois. Dúvidas e informações, estou à disposição. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.
Obrigada, Rose.